é algo que pode mudar a sua vida. Você já pensou? Né? Às vezes você fala, meu, como que eu vou colocar isso em prática? Será que eu não estou viajando? Não, você não está. Às vezes é algo que está sendo lidado. Às vezes é algo que está sendo colocado na sua cabeça por uma força maior. Ó, Câncer, faça isso. Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar e essa é uma leitura semanal para o signo de Câncer. É uma leitura atemporal geralzona pro coletivo do signo, bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende e sente, que ressoa com você, que serve para você sem precisar forçar nada. Isso é muito importante, tá, pessoal? Se você tiver uma mapa astral Câncer, além dessa leitura do signo solar, assista também às leituras do signo da Lua, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área da nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no nosso canal, gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se por favor, curta, comente e compartilha, se lhe for possível, é claro, porque Câncer, cada ação dessa contribui de forma generosa para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal e isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui. Assista também até o final dessa leitura, porque eu vou iniciar para você aqui agora. A gente vai ver primeiramente essa tiragem, que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência, a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes, a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final dessa leitura, tá? Para Câncer, qual é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Câncer precisa saber essa semana ou quando encontrar essa leitura, por favor? Cara, um 7 de copas. Essa carta ela tanto pode narrar um momento magnífico quanto também um momento de ilusões, tá? Vamos ver mais. Ó, um 4 de paus, que fala de estabilidade, mas ainda não ficou claro para mim o que é essa situação. Ó, um as de espadas, o as da verdade, tá? O as da vitória, da justiça. Sabe o que me conta aqui, ó, no fundo do maço? Um 8 de espadas, que é uma carta que pode estar associada, sim, à questão das autossabotagem, mas também aquilo que está na minha frente, mas eu não consigo ver de alguma maneira, tá? Só que aí eu penso, o Câncer, como você tem o as de espadas, que é o as da vitória, da justiça, né, dos cortes, das novas situações, dos novos pensamentos, eu penso que esse as de espadas pode ser uma iniciativa, um pensamento, uma ideia de um projeto, alguma coisa, que irá sim levar o indivíduo aqui a desfrutar de uma estabilidade, tá? Só que às vezes, né, como aqui veio abre a leitura com o 7 de copas, existe uma propensão aqui de talvez, né, cara, não acreditar com tudo de si que é possível essa iniciativa, que é possível chegar nessa estabilidade, que essa ideia pode dar certo, tá? Que esse as de espadas, quando representa um pensamento, uma ideia, deve sim ser colocado em prática, tá? Ainda que uma parte do nosso cérebro insista em dizer que aquilo é ilusão, que aquilo é perca de tempo, que aquilo não vai dar certo, tá? A gente sabe, existe esse jogo, né, na nossa cabeça. Por isso que a gente tem que se fazer persistente de alguma coisa, tá? A gente tem que investir mesmo assim. Confundimos muito a questão da intuição, né? Uma sabedoria, uma revelação que vem até nós. Confundimos muito, né? Que ao invés de ser uma intuição, por vezes é só uma ilusão, tá? Nem todos estão afiados a ponto de perceber as suas intuições. Tá? Então isso tem que ser levado em consideração.
Porque, ao meu entender, um as de espadas, né, um 4 de paus com as de espadas, com certeza pode estar falando de algo que daria certo, mas por algum motivo há essa questão ilusória, há essa questão de fazer uma vista grossa em relação àquilo que poderia levar a um sucesso, tá? Isso aqui pode estar associado a outra pessoa, Serafim, num caso de amor romântico, trabalho, amizade, família. Cara, até pode estar associado sim, tá? Claro, pode ser que o outro nos desmotive a dar o passo, a seguir aquela ideia que a gente teve, né? Às vezes a gente tem ideias de sucesso. O 4 de paus fala de ideias de sucesso, né? Coisas que podem trazer uma estabilidade, algo sólido, um sucesso por muito tempo na nossa vida, né? E aí, o outro pode interferir? Claro, o outro pode chegar, principalmente as pessoas mais próximas a nós, e falar: olha, cara, isso daí você tá meio que se iludindo, sabe? Essa ideia não funciona dessa maneira como você está querendo fazer. E por vezes, a gente cai na ideia do outro e desiste, né, de uma iniciativa, uma ideia que é verdadeira, que é justa e que nos colocaria em um movimento ascensional de estabilidade, de sucesso, tá? Isso pode acontecer? Pode acontecer. O outro estar relacionado também, tá? Geralmente acontece isso muito em relacionamento, em parcerias de trabalho. Já aconteceu muito comigo, né? Quando eu tinha sociedade com uma pessoa da minha família, por vezes eu queria trazer uma nova ideia, por vezes eu sou uma pessoa que tem ideias criativas, né? Eu sou geminiano, então minha atividade mental é muito forte. Então, por vezes eu trazia uma ideia, uma novidade, algo que eu tenha inventado, né? E por vezes eu nem acabava de concluir a ideia e eu já era podado, né, com a resposta de que aquilo que eu estava querendo fazer era uma viagem, era uma fantasia que nunca iria dar certo aplicado na realidade. Então, eu sei por experiência própria que às vezes as pessoas nos podam também, tá? Mas aí que a gente tem que ser insistente, né, na nossa verdade. Igual eu, mais uma vez, falando do mesmo assunto, tá? Da parceria de trabalho que eu tive com uma pessoa da minha família. Quando eu percebi que estava muito assim, que tudo que eu levava não funcionava, que as minhas ideias não eram ouvidas, que as minhas verdades não tinham valor, eu me desassociei, tá? Então, pode sim estar relacionado ao outro também, aonde o outro é esse ponto de ilusão, para o outro é uma ilusão, tá? E a gente acaba, por vezes, cedendo. Ah, eu estou num relacionamento, eu sei que eu sinto de fazer isso, mas, ó, a minha mulher ou meu marido não acha que é bobagem, então eu também vou deixar para lá. Olha, a gente acaba também deixando que o outro nos pode, tá? Coisa que não deve acontecer, né? Mas também há a possibilidade, o câncer, de um seguinte, tá? Agora de você para com você mesmo. E tem que ter muita responsabilidade, tem que ter muita seriedade para entender quando eu mesmo, né, me saboto, quando eu mesmo sei que uma coisa vai dar certo, mas daí eu acabo fantasiando muito, tirando assim o pé do chão daquela ideia que poderia dar certo, né? Ou por vezes eu falo, ah, cara, olha, essa ideia é bacana, mas na realidade não vai funcionar. E eu acabo desistindo de uma coisa verdadeira, né? De uma coisa justa, de uma coisa que poderia funcionar, né? Trazer estabilidade e sucesso para minha vida. Então esse é um outro ponto bastante interessante, tá? Olha só que interessante, uma carta de planejamentos, né? Por incrível que pareça, embaixo do 8 de espadas, né? Então, por uma questão ilusória, às vezes nem vou tentar, não vai dar certo, né? Me mantenho com essa famosa venda nos olhos, estou mais no meu mundo das ilusões, né? Desperdiçando oportunidades de fazer planejamentos de sucesso, tá? Aqui a pessoa segura um globo na mão, né? O que demonstra que ela tem uma consciência bem clara que o mundo tá repleto de oportunidades para ela, que ela pode usar em seus planejamentos, desde que o quê? Que eu não deixe que ninguém interfira numa questão de falar que a minha ideia é ilusão e nem que eu mesmo faça isso comigo, tá? Mais uma vez, tudo isso pode acontecer dentro da área do amor romântico, do trabalho, né? Finanças, projetos, famílias, amizades e comigo mesmo. Às vezes eu sou o portador dessa fantasia,
tá? Não descartando que possa haver interferência do outro, como já foi dito anteriormente, tá? Mas algo que se pensar, porque existe algo de verdadeiro que, quando cultivado, dará bons resultados, tá? Levará o indivíduo a desfrutar de um sucesso que é estável e duradouro. Vamos ver com o baralho da Maria Padilha. Qual que é a mensagem aqui para Câncer, por favor? Ó, viagens ou mudança de vida. Ó, um triângulo com um ovo dentro. Então, você imagina que quando você vive aqui a sua verdade, sem deixar com que as ilusões tomem conta, independente se é de você ou se é o outro, né, que interfere, como a gente já explicou anteriormente, cara, o ovo representa um nascimento. E olha aqui, ó, viagens ou mudança de vida. Às vezes, se você segue a sua verdade, isso que você sente dentro de você, ou uma ideia, ou algo que você queira fazer, desde que você não se sabote e nem deixe que ninguém sabote essa sua vontade, é algo que pode mudar a sua vida. Você já pensou? Né? Às vezes você fala, meu, como que eu vou colocar isso em prática? Será que eu não estou viajando? Não, você não está. Às vezes é algo que está sendo lidado. Às vezes é algo que está sendo colocado na sua cabeça por uma força maior. Ó, Câncer, faça isso, né? Só que depende de você fazer. Tá? A ideia está aqui, ó, o movimento está aqui, né? O plano está aqui. Então, você tem que fazer. É algo que pode mudar a vida, tá? Por isso que é importante, ao menos tentar. Melancolia, depressão ou lágrimas. É claro, porque, ó, energia de lua aqui, hein? A lua rege Câncer, tá? Porque já aconteceu isso comigo também. Ó, vou dar um outro exemplo de uma coisa que aconteceu comigo. Naquela época que estava tendo o lance do coronavírus e tal, né? Eu sou formado em química. Então, eu desenvolvi nanopartículas de prata, uma nanotecnologia, e adicionei isso no álcool em gel para aumentar a eficiência da questão de ser bactericida, né? Eliminar vírus e bactérias. Quando você coloca essa nanotecnologia no álcool, você aumenta a capacidade de eliminação das bactérias, né? E dos vírus. E eu, mais uma vez na tentativa, fui levar isso para o meu sócio, né? Mais uma vez, essa ideia não funciona, você está viajando, isso aí no mundo real não tem prática. Eu sabia que tinha, tá? O que aconteceu, né? Como eu não coloquei em prática a ideia por conta da opinião do outro, logo depois, alguns meses depois, apareceu, né, no mercado uma empresa que fabricava o mesmo álcool em gel que eu tinha idealizado, com nanopartícula de prata. Então, às vezes você tem uma ideia revolucionária, uma ideia boa, só que se você não colocar em prática, vão tirar essa ideia da sua cabeça e vão dar para outra pessoa fazer. Por isso você tem que ter disponibilidade, por isso você tem que ter vontade, fazer independente do que os outros vão pensar. Olha, se eu não tivesse ouvido o meu sócio naquela época e tivesse investido por conta própria nisso, poderia ter sido uma forma de ter dado certo, né? Como eu não tive a coragem, né, porque eu dependia da aceitação do outro, foi dado a mesma ideia a outra pessoa. E outra pessoa possivelmente prosperou com essa ideia, que estava na minha cabeça, mas igual eu falei, foi uma ideia que pode ter sido colocada na minha cabeça, tá? Então, mais uma vez, ó, melancolia, depressão ou lágrimas, que é o estado que a gente vai ficar quando a gente descobrir que aquela nossa ideia, que aquela nossa iniciativa, que aquela nossa vontade de fazer algo, ou que aquele plano daria certo, mas a gente não teve coragem de fazer. A gente ou se sabotou, ou caiu numa ilusão, ou teve influência de terceiro.
A depressão vai bater, a lágrima vai bater, tá? Porque você vai descobrir que daria certo, que teria dado certo. Só que por algum motivo não foi feito, tá? Então, insista na sua verdade, custe o que custar. Sempre, todas as vezes, tá? Não deixe nem que você mesmo fale para você que não dá certo. Ao menos tente. Você pode se surpreender com os resultados. Ó, viagens ou mudança de vida, tá? Às vezes está querendo ser entregue para a gente aquilo que a gente precisa, mas ó, vista grossa, ilusões e por terceiros acaba drenando aquilo que às vezes foi um presente da espiritualidade para nós, tá? Ó, passado o amor perdido, tá? Embaraços e dificuldades. Aqui eu tenho duas coisas que eu gostaria de falar. Passado o amor perdido pode estar muito conectado e pode vir fechando esse círculo da seguinte questão, né? A gente não falou que se você tem uma ideia ou algo inspirador que vem de dentro de você e você tem a certeza que você tem que colocar aquilo em prática, cara, coloque, porque se você não colocar, ó, passado o amor perdido, aquilo que iria te encantar, aquilo que te inspirava, aquela ideia criativa, aquele projeto, aquela idealização de algo, aquele planejamento, se não for colocado em prática, vai ser perdido. Assim como um amor do passado. Vira uma história, igual eu contei a minha história para vocês. De tanto eu ir pela cabeça do outro, por pensar que era um sócio e tudo mais, muito me foi podado. A ponto de eu ter que sair da empresa e deixar basicamente tudo para a pessoa. É claro, hoje, graças a Deus, eu estou muito melhor do que se eu tivesse lá, tá? Em todas as questões. Tá? Mas ainda assim, você percebe que são ideias, são energias, é criatividade que quando você não coloca em prática, aquilo depois no futuro vai te atormentar de alguma maneira. Porque mais uma vez você sabia que dava certo. Então não perca seu tempo, tá? Se você tem uma ideia inspirada, se você acredita em algo, faça, independente do que os outros vão pensar. Ah, é que eu quero ficar com essa pessoa, Serafim, mas as pessoas falam muito dela, que não sei o que tem, que não combina comigo. Dane-se o que os outros pensam. Ah, Serafim, mas o meu negócio é de trabalho, né? E coisa e tal, sociedade, mas será que vai dar certo? Tenta pelo menos. Olha, meu sonho é estar naquele grupo, com aquelas pessoas, né? Tendo aquele padrão de vida. Mas será que é possível para mim? Eu sinto que eu estou um pouco abaixo daquilo. Vá ser participativo daquele grupo, mesmo assim, até que você chegue no nível social daquelas pessoas. Atraia por osmose, né? Então, é importante fazer todos esses exercícios que o tarot está disponibilizando para você. Não é eu. Eu só leio as mensagens, tá? Sou o carteiro apenas. Ó, boa sorte no fundo do maço. Quem segue a sua verdade, quem segue as suas ideias, quem segue a sua criatividade, quem segue aquilo que o inspira, a sorte está junto com essa pessoa, inexorável, todas as vezes. E eu pastei para aprender isso. Você não precisa pastar o que eu pastei para você aprender essa lição. Hoje, tudo que eu sinto inspiração, eu pego, faço, dá certo e prospera na minha vida. Tudo. Faça isso com você também, independente da opinião dos outros. A sua verdade deve prevalecer. Tá? Não numa questão competitiva, egóica, de que a minha verdade é maior que a sua, não. É verdade para você mesmo e já é o suficiente, porque se você não faz isso, olha os nós que se dão na sua vida. Embaraços e dificuldades, porque você não está seguindo a sua verdade. Não seja como eu, que um dia dependeu da, da avaliação do outro, da confirmação do outro, para poder fazer, agir, tá? Você tem que descobrir esse autogoverno dentro de você.
Vamos ver mais? Cara, 20 minutos, eu vou logo pro desfecho, tá? Qual que é o desfecho para Câncer nessa situação? Qual que é o desfecho para Câncer, por favor, nessa situação? Ih, cara, Rainha de Espadas. Vendo no desfecho eu gosto, tá? Porque a Rainha de Espadas já apareceu essa energia aqui de corte. Mas esse corte, para mim, tá muito associado, cara, com aquela coisa de eu seguir a minha verdade. Meu, que o outro pensa ou acha que não vai dar certo aquilo que eu quero fazer, dane-se. Eu vou seguir a minha verdade, se deu certo, parabéns para mim. E se não deu, mais ainda parabéns, porque daí eu posso ver o que eu fiz de errado e corrigir. Mas pelo menos não estou dependendo da aprovação de ninguém. Estou seguindo o meu caminho. Estou seguindo a minha verdade, a minha coerência. Tá? A Rainha de Espadas se torna racional. Trabalha com a inteligência. Você acha que a Rainha de Espadas é uma pessoa poderosa. A pessoa no auge do seu poder vai se preocupar com terceiros? Essa daqui, ela dobra até o próprio cérebro autossabotativo dela. Ela conta uma história para o cérebro dela acreditar e ela mete marcha naquilo que ela quer fazer. Ela vai em busca do progresso. A Rainha de Espadas não aceita que ninguém a controle, que ninguém fale para ela o que é certo, o que é errado. Dentro da sua própria perspectiva de vida, é assim que ela atua, de maneira racional. Por isso que às vezes ela é colocada como uma mulher fria, né? Porque é um ser humano que está em ressonância com as suas verdades. Não, eu sei o que eu tenho que fazer. Ah, mas vai dar errado, o Câncer. Não importa, eu vou fazer mesmo assim. E se não der errado? Né? O não eu já tenho, mas eu vou tentar, vai que dá certo. Possivelmente dê. Esse é o grande segredo, na verdade, né? Existe essa pegadinha aí. 3 de ouros. Embaixo do 4 de paus, é uma coisa assim, se você seguir aquilo que pede, né? O seu interior, o seu pensamento, a sua verdade, a sua vontade, não tem como dar errado. O 3 de ouro é uma carta de manifestação, de alianças, de bons negócios. O imperador, ó, vai governar, vai reinar, vai botar o terror no mundo, vai conquistar. Não só uma coisa, várias coisas. Por quê? O imperador segue a verdade dele. Você acha que o imperador quer ouvir o que o outro tem para falar a respeito de mim? Supondo que eu sou esse imperador aqui hoje em dia. Se aquele meu sócio viesse falar, mas isso aí que você está querendo fazer não dá certo, eu ia falar assim na cara dele, mas eu vou fazer mesmo assim. Que quem manda aqui nessa bodega sou eu. Imperador. Faça o que você tiver que fazer. Assuma os riscos. Quem não assume risco não chega a lugar algum. Fundo do maço, 6 de copas. Ou você lamenta pelo passado. Nossa, deveria ter feito. Quisera eu ter sido imperador. Quisesse eu ter batido o pé e ter feito aquilo que eu queria fazer. Imagine você ter que passar por isso, pode ser evitado. As de ouros, o sol dos arcanos menores. Está tudo nas suas mãos. Isso aqui fala de possibilidades. Quanto mais você cria situações, quanto mais as suas ideias são realizadas, mais em posição de realizar coisas maiores você se coloca, tá? Essa foi a sua leitura semanal, espero que você tenha gostado, mais do que isso, que tenha ajudado alguém de alguma maneira, essa é a minha maior missão.
Se você for novo no nosso canal e gostou, vai se inscrever agora para ajudar a gente, curta, comente e compartilha se for possível, é claro, e a gente vai se vendo nas próximas leituras se eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte com tudo isso, você merece e até logo, Câncer.